presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e age outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e age outra vez no meu coração. Vamos lá do início. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e age outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e age outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. Larga essa voz. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. Mais uma vez. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. Pode sentar.
Som. Boa noite a todos, que bom que você está aqui, fico muito feliz. Tem alguns roxinho que faz tempo que eu não vi, o Tatinho ali, ó. Beleza, Tatinha? Tem o Rodrigão lá atrás também, né? Fico muito feliz em ver a casa cheia. Que bom que você está aqui essa noite. Ontem foi bem mágico também o nosso culto, foi bem bacana, né? Eu diria bem impactante. Aquela peça, né, do Peregrino foi muito top, de verdade. Mas hoje também, né, assim como ontem foi top, como eu disse que foi mágico, hoje também você vai sair daqui de uma forma diferente da qual você entrou, amém? Amém? Certo. Eu vou chamar aqui o Dudu. A gente está seguindo aí os 3 dias. Ontem foi falado um pouco a respeito da crucificação. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito do luto. E vocês sabem muito bem como que é a dor do luto. A gente se acostuma com ela, não é verdade? É difícil quando a gente perde alguém. E é uma ferida que a gente fica ali em aberto, mas a gente consegue aprender a lidar com a dor. Principalmente sabendo que a pessoa ela morreu em Cristo. E que um dia a gente vai revê-la. Mas mesmo assim dói. Então a dor do luto, os discípulos sofreram muito, a sua mamãe sofreu muito, e é um impacto que hoje também causa, com certeza, comove o nosso coração, tá? Boa noite. Então, o Kaique pediu para mim ler alguns versículos que remetem à crucificação de Cristo, de Jesus. Então, a gente vai ler João 19, do 16 ao 17. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. E então os soldados encarregaram-se de Jesus. Agora do 19 ao 22. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos dos judeus levaram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus prostraram-se junto a Pilatos. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim este homem que se dizia o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. E agora do 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta do câniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Som. Então aqui a gente viu que é uma leitura que eu trouxe basicamente um resumo para a gente ver, né, que Jesus ele tinha um plano perfeito, o plano da salvação, e vocês acabaram de ouvir como que foi a trajetória, né, dessa morte. E é interessante que Jesus em momento nenhum ele falou não por conta da dor. Jesus ele falou sim por amor a mim e a você. E telestai, está consumado. Aqueles escribas, os fariseus, eles não queriam que colocasse aquilo ali na plaquinha. Rei dos judeus. Jesus, ele não é um Marte. Jesus, ele é o nosso Salvador. E a gente sabe muito bem disso. Amém? Agora eu vou chamar o Irã aqui, fazer uma oração. Vou pedir para vocês abaixar a cabeça, fecharem os olhos. Espero que vocês tenham vindo para cá de uma forma disposta a ouvir a palavra de Deus, os louvores. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, queremos te exaltar, porque Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. O Senhor é o nosso Rei, o Rei que está vivo e vive em nossos corações, ó Pai. Te convidamos a estar presente aqui em nosso meio, ó Pai. E tudo que for feito aqui, seja somente para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor.
e que realmente o Senhor possa transformar a nossa vida, que possamos ser pessoas melhores, filhos melhores, ó Pai, que realmente o Senhor faça transformação em nossas vidas, Senhor. Ser presente, ó Pai, porque essa é a Tua casa, Senhor, é a casa de oração. Deus, que o Senhor possa estar visitando cada pessoa aqui presente, o Senhor conhece cada um de forma especial, ó Deus, que o Senhor possa estar tocando em cada vida, Senhor, que possamos entregar a Ti, ó Pai, nossos anseios, nossas dificuldades, as nossas preocupações, ó Pai, que o Senhor reine, ó Pai, aqui em nosso meio. Ó Deus, que tudo que for feito aqui possa chegar a Ti de forma suave, ó Pai, e que esse é um novo dia que o Senhor nos deu, que realmente o Senhor seja presente, ó Pai. Te agradeço por essa programação que está tendo aqui nessa igreja, Senhor, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, todos que estão participando, usando cada pessoa de forma especial também, Senhor. Que a Tua palavra possa ser pregada, que ela possa transformar vidas, Senhor. Obrigado pela oportunidade de pertencer à Tua família. Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nosso meio. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Banda. Som. Vamos ficar de pé, a gente cantar algumas músicas, para prosseguimento do nosso culto. Nesse primeiro cântico a gente vai falar sobre o amor de Deus, que é tão profundo. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Sua mesa nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações.
pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. O próximo cântico se chama Ruge ao Leão. haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O próximo cântico chama-se Emaús. Quem é esse que
observa, sabe que esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. 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 Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Sobre o lugar de honra. Sobre o lugar de honra. Nós te damos, e nós te damos toda a honra. E nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós tiramos toda a honra. Nós te damos, Senhor. E nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Cante. E nós te damos toda a honra. E nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E reconhecemos quem
oferecemos a Ti, Senhor. Que o Senhor tome, Senhor, lugar de honra em nossos corações, Deus. Nós Te convidamos, Deus, para entrar nessa casa, Deus, que é o nosso corpo. E não nos importamos, Deus, que o Senhor modifique tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Não nos importamos, Deus, que o Senhor mexa nos lugares mais profundos de nosso coração. Colocamos em Teus braços, Deus, o quartinho do lixo, onde há todo o pecado mais profundo, Deus. Pedimos que o Senhor limpe, Deus, e ali faça a Tua morada, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que nós erramos, por todas as vezes que o ignoramos, Senhor, e escolhemos a nossa própria vontade. Perdoa-nos, Senhor, pois muitas vezes nós fazemos do nosso próprio eu, nosso principal ídolo, e desagradamos o Teu coração, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo que morreu naquela cruz por nós. E recebe, Senhor, essa última canção como uma oração sincera do fundo do nosso coração. E também já Te pedimos que o Senhor continue falando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer para nós, através da mensagem e através desse próximo dia que teremos amanhã. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos, Senhor. Amém. Antes de sentar, a gente vai cantar uma última música. Mas pode sentar, não tem problema. Recebe com carinho este pobre pecador. Juntos. Boa é Tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os Teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de Tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos.
boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e resplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sempre, em nome do teu Filho amado, Jesus, que nós oramos. Amém. Boa noite, que bom, né, que estamos juntos nessa segunda noite, e vou pedir um favor para vocês, calma, quem trouxe celular? Todo mundo, né? Então, vou pedir que você pegue seu celular, e você vai escolher 2 pessoas para você mandar mensagem e falar, vem amanhã, que está muito bom, não é verdade? Pode fazer agora, sem problema, manda aí e fala, olha, para sempre está bênção, não é verdade, pastor? Está bênção. Porque o povo de Deus reunido para louvar e ouvir a mensagem dele é sempre bênção. Não importa a quantidade, não importa o lugar, mas é bênção sempre. Então, faz esse favor, né? Fala para o seu amigo, para a sua amiga, olha, você perdeu 2 dias, não dá. Amanhã não tem como ficar de fora, não é verdade? E domingo também, né? Então, não dá para perder esses 4 dias de bênção na presença do Senhor Jesus. Amém? Então, enquanto você está mandando a mensagem aí, quiser mandar para mais, não tem problema, mas quando começar a mensagem, separa, tá bom? Porque aí temos que concentrar no que é importante, ouvir a mensagem de Deus. Vou convidar o Guilherme, pastor Guilherme, né, tive o privilégio de estudar com ele o ano passado, né, no seminário, ele conhecer, e identifiquei ele perfil aí, bênção, né, para nos abençoar, ok? E o Guilherme vai se apresentar, tá, Guilherme? Fala de onde você veio aí, né? Já morou no ABC, mas fugiu do ABC e agora está aí, veio nos abençoar com a mensagem que Deus colocou no seu coração. E aí, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor que está aqui, que veio trazer a mensagem a nós. Santo Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por cada vida que está aqui. E veio preparado, Senhor, para te ouvir, Senhor, para ser desafiado, encorajado por Ti, Pai. Que Teu nome seja glorificado nessa noite e que o Senhor fale grandemente aos nossos corações. Usa, Senhor, o pastor Guilherme, abençoa, obrigado por ele ter vindo aqui, estar junto conosco, Pai. Guarda o Teu filho, que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus nos abençoe. Obrigado, valeu. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Vocês estão com frio? Sim, eu estou congelando. Quem não está com frio, levanta a mão. Muito bom. Gente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado, pastor, também, por ceder aqui o púlpito. Meu nome é Guilherme, tenho 26 anos. Hoje sou pastor ali na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista da Vila Guilhermina, pastor auxiliar ali na zona leste de São Paulo, onde fica ali perto do Templo de Satanás, em Itaquera. Vocês devem conhecer ali mais ou menos.
uma impressora, um negócio esquisito, uma potestade que colocaram lá. Estamos ali pertinho, tá bom? Sou palmeirense, graças a Deus. Cadê, turma? Cadê o palmeirense? Palmeirenses! Vixe! Corintianos! O inimigo está se levantando aqui. Bom, mas tudo bem. Como dizia, estamos ali na Zona Leste depois de um bom tempo. Eu nasci em Santo André, morei boa parte da minha adolescência e juventude em Santo André, na divisa, ali no Capoava, né, entre Mauá e Santo André, e agora Deus nos levou, desde 2018, lá para São Paulo. Eu, desde o começo do seminário, comecei a pastorear uma igreja lá no centro, ali no Bom Retiro, e depois, desde janeiro desse ano, estamos ali, oficialmente, na PIB da Vila Guilhermina, trabalhando ali. Dani, fica de pé, por favor. Esse é o Danilo, gente, Danilo Vedovati, obrigado, Dani, está me acompanhando hoje. Ele tem trabalhado comigo nos nossos jovens lá, então estamos andando juntos e ele quis também vir conhecê-los. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Por favor, se você está com a sua Bíblia, abra ela comigo aí no Evangelho segundo Lucas. Nós leremos um trecho daquilo que nós cantamos. Lucas, no capítulo 24, por favor. Lucas 24, nós leremos do verso 9 até o verso 21. Se você abriu a sua Bíblia, chegou lá, diga aí, achei. Se você está chegando, fala, peraí. Eu ouvi uns peraí. Esperaremos vocês. Se você tiver dificuldade, procure alguém pertinho aí. Achamos? Sim? Muito bem, leamos então. Diz assim para nós a palavra do Senhor. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra diante de nós. Obrigado por tudo aquilo que já pudemos oferecer aqui ao Senhor, Pai. Pelas músicas, por tudo, Senhor. E que seja a sua voz e a sua palavra agora, Pai, a inundar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, quando nós falamos em luto, nesse processo de não saber o que vai acontecer, de aparentemente ter passado por um fracasso, por uma crise de falta de fé e tudo mais, nós estamos linkando coisas que acontecem na nossa vida a sentimentos que habitam dentro do nosso coração e que não necessariamente todo mundo sabe do que se trata. Por exemplo,
Eu, apesar de ter nascido em Santo André, com 3 anos de idade, meus pais mudaram para o interior. E nós moramos ali por 12 anos numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, bem no interior do nosso estado aí. E lá, por estar longe, meu pai trabalhava muito em uma fábrica lá na parte de qualidade e ele não tinha tanto tempo assim para que a gente pudesse ficar vindo visitar a família e voltar para casa. Então, ver meus tios, meus avós, os parentes, era sempre no final do ano. Aquela época de Natal, sabe? A partir do dia 20 de dezembro, tudo se acalmando, é a época que a gente via nossos parentes. E para mim isso era um pouco mais especial, porque o meu aniversário é no dia 27 de dezembro. Olha que data boa, né? Não dá para fazer nada antes, porque é Natal, depois vira o ano, aí já não tem mais graça comemorar, né? Então era mais especial, porque os meus tios que estavam longe vinham com 2 presentes, o de Natal e o de aniversário, para fazer valer a pena. E aí, um tio meu, que era o tio mais com mais grana da família, todos nós temos aquele tio que tem mais dinheiro, né? Faz parte do nosso ciclo familiar. E esse tio aí, que tinha um pouco mais de grana, ele ia lá para casa e ele sempre levava uns presentinhos mais top para mim, sabe? Não era meia, camiseta e tal, era coisa mais legal. E aí, 2 dias antes do meu tio ir lá para casa, eu ouvi meu pai e minha mãe conversando, e meu pai falava, nossa, mas meu irmão, dessa vez ele gastou, né? Porque, aí você imagina, sei lá quantos anos para trás, mas tinha acabado de lançar o PlayStation 2. Faz tempo, né? E lá no interior, videogame, isso daí era mito que a gente ouvia que tinha para cá, né? E aí meu tio resolveu comprar um Play 2 para mim. E meu pai contou para minha mãe e falou, nossa, agora ele gastou, né? Caramba, que presente e tal. E eu ouvi aquilo ali e fui dormir. E fiquei 2 dias com aquela expectativa de ganhar o presente no meu coração. E toda vez que o meu tio chegava em casa com a minha tia, tinha sempre, parece que um roteiro da visita. Eles chegavam de manhã, minha mãe deixava um café da manhã pronto, meu pai recebia eles no portão, eles entravam para casa. A gente ficava conversando, a família almoçava junto. No período da tarde, a gente ia conhecer algum ponto da cidade. Quando você mora no interior, todo mundo vai para sua casa para conhecer a cidade, não para ver você. E aí a gente conhecia um ponto da cidade, voltava para casa, tomava um cafezão da tarde, dava ali umas 6, 6:30, meu tio sempre chegava e dizia, bom, tá tarde, agora eu vou embora para casa. E aí eles seguiam a viagem deles lá. Só que toda vez que isso acontecia, antes de meu tio ir embora, ele inventava alguma desculpa ou fingia, fazendo jus ao título de tio, aquelas coisas de tiozão, sabe? Nossa, quem vai fazer aniversário na semana que vem? Nossa, quem é que está ficando mais velho? Né? Como só tinha eu, era óbvio. E aí, toda vez ele fazia uma piadoca dessa aí, e no final ele vinha e dava o presente para mim. E aí, meu tio chegou em casa, com 2 dias em que eu estava nutrindo a expectativa do presente. Eles chegaram lá em casa, foi todo o ritual, recebe no portão, café da manhã, eba, que alegria, visita o parque da cidade, volta para casa. E aí deu ali perto das 6 horas da tarde, meu tio levantou e falou, bom, agora está dando a hora de ir embora, né? E eu pensando, vai embora nada, miserável, meu presente, né? E esperando. Meu tio dava um passo para fora de casa, eu ia atrás. Ele voltava, eu voltava também. Eu falava, não vai embora sem me dar esse presente, não. Eu quero esse negócio, né? E aí, ficou naquela ali, só que dessa vez ele falou assim, bom, vamos então? Vamos lá, beleza, tal. Aí meu pai chamou a gente ali, oramos pela volta deles, tal, e eu ali esperando, né? Falei, bom, a hora que eu abrir o olho da oração, magicamente vai chegar. Pá, o Play 2 na minha frente, né? E aí, beleza, fui. Abrimos o olho, olhei ali, nada de videogame. Falei, meu tio essa vez está se alongando na brincadeira aí. E aí ele foi indo para o carro, eu fui atrás. E aí ele abriu a porta, eu meti o olhão dentro da porta do carro lá, falei, mano, cadê o presente que esse miserável vai trazer para mim? E aí, de repente, ele entrou no carro, fechou a porta, minha tia entrou, tchau, Deus abençoe, até mais, e foi embora. E eu fiquei olhando lá parado, falando, cadê? Cadê o presente? Na minha cabeça, eu tinha certeza que ele ia dar uma volta na rua lá, ia vir da rua de baixo, ia chegar falando, brincadeira, né, e tal. E aí, beleza, meus pais entraram para casa, como se nada tivesse acontecido, e eu sentei na calçada da rua,
naquela época, no interior, ficar até 11, meia-noite na rua era de boa. E eu fiquei lá sentado, aí chegaram os amiguinhos andando de bicicleta e eu esperando lá. Falei, eu quero esse presente, meu tio vai chegar. E aí me veio um negócio na cabeça de que, e se meu tio deixou o presente dentro de casa e eu estou aqui igual um besta esperando? Do nada entrei para casa, saí revirando a casa inteira. Meu guarda-roupa, o guarda-roupa dos meus pais, os banheiros da casa, olhei dentro da privada, falei, não é possível, onde é que está esse negócio? Depois de mais ou menos 10 anos dessa rotina toda, chegou o dia em que o meu tio realmente esqueceu o meu presente em Santo André, na casa dele. E aí eu fiquei ali naquela situação, muito obrigado, viu? Eu fiquei ali olhando, frustrado pra caramba, sentado no sofá. Meus pais iam me perguntar o que estava acontecendo, e eu fingindo que nada, até a hora que criança comecei a chorar na frente deles lá. Falei, o tio esqueceu meu presente, eu não trouxe, acabou minha vida, tal, tudo mais. Vou embora de casa, cadê meu Play 2 e tudo mais. Naquele dia, foi a primeira vez que eu me lembro, de fato, de ter tido contato com a decepção no mais alto nível da minha vida. Parece besteira? Parece, mas para uma criança de 11 anos não é besteira não. Esse negócio pega. Chega para um bebê e fala, Peppa morreu, você vai ver o que vai acontecer. Para eles é uma coisa séria pra caramba, e para mim era também. E ali, ninguém me contou que foi a primeira, mas que não seria a última. E de lá para frente, a gente que vive num mundo mergulhado em pecado, com as mais variadas loucuras que acontecem no nosso dia a dia por aí, uma certeza que você pode ter é que você vai se frustrar em algum momento. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, é só esperar, porque vai acontecer e muito. Porque você vai se frustrar com seus pais em algum momento. Você vai se frustrar com o namorado, namorada, noivo, marido, esposa, em algum momento da sua vida. Quando você começar a trabalhar e chegar o dia do pagamento, você vai se frustrar, porque o dinheiro já não dá mais para muita coisa. Quando você esperar um favor de alguém, de um amigo próximo, alguém que você ama, e esse alguém pisar na bola com você, você vai se frustrar. E quando a gente acumula esse sentimento de frustração, de tristeza, de nervosismo, de tensão nos nossos ombros, a gente caminha para viver também um processo de luto. O luto nada mais é do que um sentimento que envolve a nossa mente quando a gente perde alguma coisa que a gente não vai mais poder ter de volta. Por isso que é muito comum você ter essa ideia de luto na morte, certo? Porque você tem um parente, um amigo, sei lá, que morreu, você sabe, e nós cremos, através da nossa fé, que um dia veremos no céu, mas que amanhã você pode fazer o que você quiser, e já era, perdeu, não vai estar lá, não vai voltar à vida. E aí a gente começa a nutrir esse processo de luto, de viver essa sensação de maneira mais firme no nosso coração. E a gente começa a olhar o mundo, as coisas que estão ao nosso redor, com o olhar desse luto. A gente não consegue mais perceber um sentido de alegria, de emoção, de felicidade em qualquer área da nossa vida, porque algo muito importante foi tirado de nós. Se a gente abrisse aqui para perguntar para vocês, alguém que já passou por um processo de luto ou de tristeza, você já teria sei lá quantas histórias. Mais de 5, pelo menos? Todo mundo? Sim? Mais de 5 histórias de frustrações você tem? Sim. Muito bem. A gente tem desde as mais pequenas, como eu contei para vocês, até aquelas que parecem num nível muito maior para nós. E que nos tiram o sono, e que nos tiram a paz e tudo mais. Agora, pense comigo na perspectiva da crucificação e a morte de Jesus. Nós temos pelo menos 2 olhares para esse momento. O primeiro é o olhar do próprio Jesus. Jesus não foi pego de surpresa quando ele foi condenado a morrer e à morte de cruz. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele avisou os seus discípulos dizendo, olha, o plano do meu Pai passa por aqui.
eu vou ter que me submeter, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer, mas não vai acabar aí. Alguma coisa vai acontecer depois. Então a novidade não era que ele teria que morrer, ele já sabia disso e já avisou os seus discípulos e sofreu muito naquele momento, no meu e no seu lugar, certo? A partir de Jesus, o que está acontecendo é claro, um caminho que Deus separou e que ele de maneira obediente se esvazia da sua própria glória para se submeter ao plano de Deus, caminhar para aquele processo, para que eu e você pudéssemos hoje ter redenção no nome de Jesus. Você é salvo em Jesus? Gente, vocês estão comigo aqui? Estamos juntos? Sim? Você é salvo em Jesus? Muito bem. De outro lado, nós temos um grupo de 12 caras, e a essa altura do campeonato 11, que o Judas vacilão já tinha se mandado de lá, e ficaram os outros 11 lá junto com ele. Vocês me desculpem, eu estou saindo do processo de sinusite e por isso eu vou tossir um pouquinho, tá? Me perdoem, por favor. Já peço perdão agora, valendo por todas as outras, tá bom? Então, de outro lado, você tem um grupo de 11 que estavam caminhando com Jesus até os últimos dias, em que eles estão vendo um homem que se disse ser o Messias prometido em todo o Antigo Testamento. Um homem simples, com um trabalho simples, vivendo de um jeito simples, falando de um modo simples e vivendo com gente simples como ele. Vindo de uma família completamente simples, de um pai simples e de uma mãe simples também. Só que esse homem, a partir do momento em que ele começa a viver no meio deles, esse homem simples começa a fazer coisas extraordinárias, em nome do Deus que o mandou a esse mundo. Então esses que viveram com Jesus, eles não estão olhando apenas um amigo próximo, que de vez em quando faz um negócio legal. Eles estão vendo esse simples homem olhar para pessoas que estão possuídas por demônios e simplesmente por mandar sair, esses demônios saírem. Parte desses estavam com Jesus num barco, e esse barco passando numa lagoa grande que nós conhecemos como o mar, e o mar todo agitado, todo mundo preocupado, achando que todo mundo ia morrer. O pessoal vai lá dar uma cutucada em Jesus, fala: Jesus, acorda aí, meu. Olha o que está acontecendo, você vai deixar a gente morrer? E esse simples homem que dormia dentro de um barco, levanta e simplesmente com o som da sua voz, manda que tudo se aquiete, as águas simplesmente se aquietaram. Esse Jesus ao qual eles estavam acompanhando, se mostrou ser um homem muito acima de quem ele era, muito acima da sua simplicidade, de fato, sendo e vivendo como aquele Filho de Deus que foi prometido. Só que, depois de mais ou menos 3 anos vivendo com Jesus, em algum momento, Jesus diz: ó, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, já saibam disso aí. Chega o Pedro, que era o mais louco da turma, fala: isso não vai acontecer, eu quero ver quem é que vai te pegar, e não vai dar certo. E o mesmo Jesus olha para ele e fala: filho, fica quieto, eu estou seguindo o plano do meu pai, é outra história, apenas aceite isso aqui. E o que acontece é que esses homens, andando com Jesus, veem Jesus ser condenado, veem Jesus ser açoitado, vem Jesus apanhar, vem ele fazer tudo isso quieto, em obediência, vem os homens colocarem ele em cima de uma cruz, de matarem ele em cima da cruz, e de repente, tudo o que eles viram, os 3 anos de amizade, esse andar próximo deles, simplesmente parece que fracassou da mesma forma. Simplesmente eles entendem que já era, esse Jesus aí ao qual nós abrimos mão da nossa vida por ele, a vida dele agora se foi e a gente vai ficar aqui olhando. O que vai acontecer agora? Da perspectiva humana, dos discípulos de Jesus, esse momento do luto passou de um sentimento de perdemos alguém que a gente ama, e começou a ser, a nossa vida fracassou junto com a vida deste que morreu na cruz. Parece
justa essa ideia e esse sentimento desses discípulos, porque eles não foram homens que simplesmente, uma vez ou outra, se encontravam com Jesus para trocar uma ideia. Para seguir a Jesus como seus seguidores, discípulos, eles precisaram abrir mão dos seus bens, da sua casa, da sua família, dos seus trabalhos, de tudo aquilo que eles tinham. Vocês se lembram quando Jesus chama Mateus ou Levi para estar perto dele? Ele vê Levi sentado de um lado, passa na rua e fala: ô, bora, levanta, deixa tudo que você tem, vamos comigo, topa. E aí Levi topa, larga tudo que tinha para trás e vai seguir Jesus. De certa forma, ele deixou coisas importantes, o que eles tinham para trás. Levante, siga-me e vamos embora. Em um outro momento, quando a família de carne, digamos assim, de Jesus, chega e convida ele, dizendo, aliás, querendo conversar com ele, enquanto ele está no meio dos seus discípulos, ele vira para a galera para dizer assim: olha, a minha família não é só essa que está lá fora, a minha família é quem anda comigo. E outra coisa, se alguém me ama de verdade, esteja disposto a largar tudo que você tem para me seguir. Na leitura, parece uma coisa bonitinha, né? Uma história que a gente leu. Se Jesus chegasse para você e falasse: então, sabe o seu iPhone top? Sabe o seu computador, seu PC gamer que você passa o dia aí? Sabe esse namoro que não santifica o meu nome? Você sabe essa coisa que você gosta de fazer o dia inteiro? Então, larga ela, para nunca mais fazer. Larga o seu namorado, larga os seus amigos e vamos sair pelo mundo para pregar a salvação? É fácil? É fácil, gente? Não. Esse sentimento de fracasso tinha um certo fundo de razão. E ainda, eles também enfrentaram dores, enfrentaram perseguições em nome desse Jesus ao qual eles seguiram. Eles foram malquistos por parte de toda a sua sociedade. Eles tiveram que enfrentar autoridades daquele meio e daquela época para continuar honrando o nome desse Jesus. E ainda, Jesus chega para eles no momento para dizer: ó, saiba o seguinte, vocês que estão enfrentando perseguições por andarem comigo, então o mundo todo vai odiar em vocês simplesmente porque vocês serão meus discípulos. Beleza? Tudo certo? Pensa comigo, se você hoje fosse voltar para casa e o seu pai, a sua mãe, o seu avó, enfim, a sua avó, o seu avô, aquele com quem você mora, você está chegando na sua casa, abrindo o portão, ele fala assim: peraí, você é crente? Tchau, vai embora. Some daqui, não quero ver você. E aí você vai pegar a casa de um amigo próximo seu, aquele amigo de sangue que sabe todos os seus podres e você sabe dele também. Você vai bater na casa dele para falar: mano, deixa eu dormir aqui essa noite. Para sua amiga, deixa eu ficar aqui com você só essa noite. E aí o cidadão vira para você e fala: então, mas você não é crente? Então não. Sai fora, mete o pé, vai embora. Teria coragem? Teriam coragem? Se você perdesse todos os seus seguidores no Insta porque você prega a palavra de Jesus, tem coragem? É fácil? Sim ou não, gente? É fácil? Não é. Por último, esses discípulos também deixaram as suas carreiras, deixaram as suas vontades, deixaram os seus planos, os seus projetos de futuro também para seguir esse Jesus. Por isso Jesus olha para eles em um determinado momento para dizer assim: olha, é o seguinte, se você quer me seguir, você quer andar comigo, pegue a sua cruz e me siga. Esse peso é seu também. Então imagine você passar 3 anos mais ou menos nessa realidade, viver dessa forma, e aquele que você crê ser o Filho de Deus está sendo tirado de uma cruz, envolto em panos, porque um homem daquele meio ficou com dó da situação, pediu para pegar o corpo, o governador permite, ele empresta uma tumba para que o homem pudesse ser colocado ali morto, para que não ficasse no vento. E aí você está ali parado, de frente com uma tumba como essa, olhando aquele Messias morto lá dentro, depois de você entregar a sua vida, o seu tempo, o seu caminho, tudo o que você faz por aquele homem, qual é a sua sensação? Não é de fracasso? Desesperador?
Não dá uma vontade de sair correndo e procurar um novo rumo na vida, sair da cidade, procurar outra cidade, mudar de nome, começar tudo de novo? Dá ou não dá? Sinceramente, não dá? Então, mas dá porque tem o outro lado dessa moeda. Quando os discípulos simplesmente olham para essa condição predita por Jesus, não aceitam o que está acontecendo e permitem-se ser inundados por essa sensação de fracasso, eles estão agindo como homens incrédulos na palavra daquele mesmo Jesus. Esse sentimento de luto carregado por eles é um sinônimo da falta de fé que habita a minha, a sua vida e a vida deles também. Está com sua Bíblia aberta aí ainda? Sim? Sim ou não, gente? Vamos combinar? Quando eu perguntar, você responde. Beleza? Está com a sua Bíblia aberta? Sim, muito bem. Então, olha comigo, por favor. Versículo 11. Lucas 24 ainda, no versículo 11. As mulheres foram ao sepulcro, viram que ele não estava mais lá e voltam para contar para os 11. Mas a resposta é: mas eles não acreditaram nas mulheres. A palavra delas lhes pareciam loucura. Vai comigo para o verso 18. Desce aí, chega lá. Versículo 18 até o 21. Um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, preste atenção neste detalhe, e nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Os homens que viram Jesus ser morto, os homens que viram Jesus curar, Jesus acalmar a natureza, Jesus expulsar demônios, Jesus ressuscitar pessoas, com a promessa de que ele iria, de fato, ressuscitar, olham para isso e a sensação deles é, em primeiro lugar, olhar para as mulheres e dizer: eu não acredito que aconteceu o que vocês estão me dizendo. Em outras palavras, é dizer: eu não acredito que ele cumpriu aquilo que iria cumprir. Ele morreu, já era, a gente viu ele sendo colocado lá. Acabou, não acreditamos. E depois, conversando sem saber com o próprio Jesus, já com a notícia de que a história não havia acabado ali, eles ainda olham para ele para dizer: nós esperávamos que ele fosse seu redentor de Israel. Se você tem uma memória boa bíblica aí, essa ideia do Redentor de Israel traz para nós a ideia do Antigo Testamento do próprio Deus. Aquele que desde lá do Êxodo tirou o povo do Egito, conduziu para a Terra Prometida e sustentou e sustenta até hoje. Mais ou menos é dizer: eu não acredito, ou melhor, eu esperava que de fato o poder desse Deus, que era um com esse Jesus, fosse de verdade, fosse real, que não permitisse que ele ficasse preso dentro de uma tumba. E então o sentimento do luto é maior do que o sentimento daquele Deus poderoso que mostrou para eles que de fato era o Messias. O problema não é o sentimento do luto, o problema é o que está por trás deste sentimento. Porque, gente, sofrer o luto seria inevitável a partir do momento em que eles entendessem que aquele que não merecia morrer e morreu, de fato não vai voltar agora para estar com a gente. Outra coisa é dizer: aquele que morreu, o meu luto está porque aparentemente o fracasso dele é o meu fracasso também. O fracasso dessa morte significa eu ter abandonado a minha vida em nome dele. Provavelmente, nem todos tivessem pensado assim, e também as mulheres não.
porque elas voltam, de fato, ao túmulo, ao lugar de onde ele iria ressurgir. Mas os outros, sofrendo deste luto, olham para essa história como a história do fracasso dele, que virou o meu fracasso, e por causa do meu fracasso, eu estou de luto. Agora, gente, quando nós nos vemos longe da pessoa de Jesus, quando o nosso coração se enche da ideia de que Ele não está próximo, de que Ele não está presente, nós acabamos também nos frustrando, porque parece que a nossa fé, ou o que nós cremos, não foi o suficiente, ou a gente perdeu aquilo que nós deveríamos ter. Uma vez, um jovem lá da igreja, ele me procurou falando assim: olha, Gui, eu resolvi virar ateu. De uma semana para outra, eu resolvi virar ateu. Falei, tá bom, o problema é seu, mas por que você quer virar ateu? Porque eu estava na minha casa e eu pedi para que Deus me desse uma orientação. Ele estava noivo naquele momento e ele tinha recebido lá um colega do trabalho que falou assim: mano, sua noiva está te traindo. Tá? Eu vi ela lá no McDonald's com outro cara se pegando com ele, ela está traindo você. E aí ele chegou em casa, não queria aceitar aquela situação, se ajoelhou na sua cama e pediu para Deus: Deus, que seja mentira se isso for verdade. No outro dia, fica aí. No outro dia, chega o amigo dele com a gravação da noiva dele beijando outro cara dentro do McDonald's. Logo aquilo não virou mentira, logo aquilo era uma prova real de que Deus não existia. Mais uma vez, as coisas que Deus mostra e que Deus livrou um cara de casar com uma mulher que traía ele, não se torna no Deus me revelou o seu plano e a sua vontade, mas por outro lado se traduz em a minha vontade não foi feita. E eu elenquei alguns motivos para que a gente pensasse junto de por que é que a gente cria esse sentimento de luto, de sofrimento diante dessas situações. Em primeiro lugar, talvez seja por conta de uma idolatria. Não uma idolatria de uma imagem, mas a sua idolatria por você mesmo. Ou seja, é o meu plano, é a minha ideia, é o que eu quero. E nós chegamos para cantar juntos para dizer: Senhor, faça a sua vontade na minha vida, desde que a sua vontade seja aquela que eu tenho. E acabou. E se Deus não servir a minha vontade, Deus é que está errado. Porque a gente tem uma maldita ideia que está na nossa cabeça, e uma ideologia do capiroto que sonda o nosso tempo, de dizer que tudo o que existe deve existir para a sua felicidade. Tudo o que acontece deve acontecer para que você se sinta bem. Toda forma de amor é permitida, desde que dê prazer a você. E nós estamos cheios de uma cultura que nos coloca como centro de todas as coisas. Quem aqui não tirou nenhuma selfie nesse ano até agora? Tem gente me olhando com a cara de raiva, eu estou um pouco preocupado agora. Mas tirar selfie, coisa simples, certo? Quantas vezes você tinha pessoas perto de você, e ao invés de você tirar uma foto em todo mundo junto, foi você e tirou uma selfie sozinho, num lugar instagramável, bonitinho, para você postar a sua foto. E aí você vai lá na praia, tira a sua foto sem camisa, mostrando os seus bíceps para quem está solteiro lá, e aí você vai lá na legenda do Instagram: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não acontece isso? A maioria das vezes, o que importa para a gente... Obrigado, querido. Valeu. Na maioria das vezes, o que importa para a gente é o nosso sentimento por essa ideia. Logo, quando nós somos confrontados com uma ideia e com uma verdade bíblica do Evangelho, que diz para nós: largue a sua vida para seguir a vida de Jesus, e não importa se você está feliz ou se você está triste, o que importa é você obedecer a Deus, porque a felicidade maior está em fazer a vontade de... não a sua, não os seus planos necessariamente, não o seu sucesso em primeiro lugar,
não a sua promoção no seu trabalho a qualquer custo que seja. Não aquilo que você quer e não o que Deus espera de você. E eu tive uma tentação do capeta no começo desse ano. Até o mês passado, eu dividia o meu tempo entre o meu trabalho e a igreja, né? Aliás, deste ano. E aí, no começo do ano, nosso pastor titular lá na igreja, ele saiu de férias, ele tem uma filha que mora em Portugal e ele precisava de um tempo para ir ver a filha dele, o netinho e tudo mais. E aí ele chegou para mim e falou, e aí, posso deixar na sua mão? Falei, vai lá, pastor, relaxa, vem com o pai, deixa comigo, pode ir, tá tudo certo. E ele foi mesmo, foi viajar. Na segunda semana em que ele estava viajando, chegou meu chefe para mim, falou assim, Gui, seguinte, mano, a gente está com um projeto no Uruguai, e eu preciso que você fique 3 semanas no Uruguai para mim, tá bom? A gente vai pagar a sua passagem, vai pagar a sua estadia, vai pagar a sua comida, e como um bônus pelo tempo que você vai passar fora, eu vou te dar 27 mil reais por essas 3 semanas, fechado? E aí meu coração deu uma coçada, gente. E me veio na cabeça o pastor perguntando, e aí, posso ir embora? E eu falando, claro, pode ir, deixa comigo, mas o dinheiro está me chamando do outro lado aqui. E eu estou numa briga para conseguir comprar meu carro. Se você quiser me dar um carro depois, que Deus te use. Mas como provavelmente isso não vai acontecer, eu estou guardando meu dinheiro para que isso aconteça. E eu pensando que do dinheiro que eu tinha guardado, mais aquele dinheiro, eu comprava o meu carro à vista. Pelo menos o carro que eu queria na época. E aí chega lá na frente e eu tenho que virar e dizer assim, cara, não vou. E aí ele, tá bom. Tá bom. E fui embora com a lágrima escorrendo aqui no rosto, né? E tal, voltei para casa. 3 semanas depois ele me chama para dizer assim, cara, ele é crente também, para dizer, eu admiro o seu compromisso com a igreja, mas se a igreja for o primeiro lugar da sua vida, não faz mais sentido eu te contratar. E aí eu falei, mano, é verdade. É verdade. Só que a igreja é meu primeiro lugar. Se Deus me levantou como um pastor, me confiou um ministério ao qual estou trabalhando, a minha prioridade é lá. Então, se você quiser me mandar embora, pode mandar embora. E ele, eu pago esse mês aqui, pago um mês a mais para você, tá tudo certo e a gente acaba por aqui, tá bom? Tá bom. E acabou. De uma certa forma, meu coração me empurrava para ficar na empresa, para ganhar um dinheiro, para me levantar financeiramente. Só que, diante daquilo que Deus espera de mim, é muito maior eu servir a Deus do que eu me preocupar com o dinheiro dessa vida. Só que isso é difícil da gente fechar. Isso é difícil mesmo. Eu não falo como se eu fosse mais santo que vocês, não. Porque várias outras vezes, em alguns momentos, eu abri mão para fazer o que eu queria mesmo. E só me lasquei, como sempre acontece. Mas o que Deus nos chama é para nós olharmos para uma tumba fechada, com aquele simples Jesus morto lá dentro, olharmos para ela e para dizer assim, vale a pena eu esperar, porque não se trata da minha história, não se trata do meu projeto pessoal, se trata daquilo que Deus vai fazer no meio de nós, e eu sei que Ele vai ressurgir. E é interessante que se a gente olhar Mateus capítulo 16, vamos rapidinho lá, Mateus 16, abre comigo. Mateus 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Por mais que seja compreensível o sentimento dos discípulos, por mais que seja compreensível o seu sentimento de achar que a sua vida, que a sua fé não vale de nada, porque Jesus não está te respondendo naquele momento, porque o plano de Deus não te agrada nesse momento, por mais que seja compreensível esse sentimento humano, aquele que deve brotar no nosso coração é de fé na palavra de Deus. Se ele disse que ia morrer, que ia sofrer, e sofreu, que seria perseguido, e foi perseguido, que iria morrer, que morreu de fato, por que é que a última parte da promessa não seria cumprida também?
Por que é que o luto, aquele sentimento invadindo o coração deles, seria a última coisa que eles viveriam? Porque, mais uma vez, nós tendemos a olhar com os olhos de tudo é para o meu prazer. Logo, Jesus está morto lá, o problema é dele lá dentro. A minha vida foi comprometida por causa dele. Segundo lugar, quando nós olhamos para a nossa vida, nós sabemos que nós somos completamente limitados, não é? Sim ou não? Quando a gente olha para o texto de Tiago no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai falar alguma coisa a respeito da vida humana. E ele diz que a vida humana é como uma neblina, que a gente não sabe até onde vai e até onde vai ficar. Talvez essa palavra de neblina, ela tenha uma tradução um pouco mais legal quando a gente pensa no vapor. Quem toma café? Eita, que bênção, um monte de gente. Muito bom. Gente, eu sou doido em café. Preciso me libertar, pastor, um pouquinho. Eu tomo café demais. Sabe quando você vai fazer o seu café, que a água está fervendo e aquele vapor está subindo, certo? Se você jogar a água lá no coador para o café descer, é o tempo, às vezes, de você virar de costas, colocar a panela no lugar de novo. Quando você volta, cadê o vapor que estava ali? Já era. Diluiu no ar. A vida humana diante de Deus é dessa forma também. A gente não sabe até onde a gente vai. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se chegando no final desse culto aqui a gente vai estar vivo. A gente não sabe se saindo daqui um caminhão vai passar ali na frente, vai pegar bem o carro que você está e você vai morrer hoje ali. Seria uma desgraça, né? Mas vai saber. Os maiores acidentes ninguém esperava. Gente, quem ia saber que ia entrar dentro de uma lata de um bagulho lá para ir ver o Titanic ia dar no que deu? Se soubesse antes não tinha ido não. É assim, a gente não sabe até onde vai. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Só que, do mesmo passo em que nós somos limitados, de fato, diante de Deus, Deus, que é o Deus todo-poderoso, soberano do universo, sobre todas as coisas, é o Deus que sustenta a minha e a sua vida. É o Deus que cuida de cada passo da nossa existência. Então, na maioria das vezes, a nossa incredulidade, a nossa idolatria com a nossa vontade, ressalta esse senso de nós sermos finitos, de nós sermos incapazes, e nos trazem a memória de que, se não der certo aquilo que a gente espera, logo tudo foi um fracasso. Se Jesus não sair da tumba, a sua vida foi em vão. Você não vai poder fazer mais nada, porque aquele Jesus, o Deus encarnado, não saiu de lá de dentro. Então o sentimento do luto mostra que nós somos pequenos e incapazes diante de Deus, não com a perspectiva da fé, de que ainda assim Deus cuida da gente, mas com a perspectiva de, se eu sou assim, logo eu estou lascado. E se eu estou lascado, nada mais faz sentido, nada mais importa, tudo vira um problema. Se nós somos limitados, como de fato somos, isso é só uma amostra daquele poder de Deus que nos sustenta, ainda que nós sejamos limitados, incapazes. Se você parar para pensar bem, analisar a sua vida, você sabe que você não presta muito não, né? Vocês concordam comigo? Vocês não prestam e eu também não. Talvez menos ainda, né? Seja mais pecador do que vocês. Ainda assim, Deus nos ama e nos sustenta. Ainda assim, você tem uma roupa para vestir hoje à noite. Ainda assim, se Deus quiser, você vai sair daqui e você vai comer alguma coisa, certo? Certo? Se tudo der certo e você não morrer no meio do caminho, você vai chegar na sua casa, numa noite fria como essa, você vai lá deitar debaixo da coberta, você vai dormir quentinho na sua cama, sim ou não? Sim. Se você for casado, você ainda tem um bônus da sua esposa ou seu marido para você se esquentar, certo? Certo, casados? É assim. Se você é solteiro, cadê os solteiros? Tem 3 solteiros aqui? Solteiro é também quem não está casado. Ah, estou namorando. O problema é seu, está solteiro ainda. Quem está solteiro aqui? Tem uma turma aí.
ainda assim você tem uma coberta, e aí você ora lá, espera com paciência no Senhor que seu dia vai chegar. Mas, de qualquer forma, você tem muito mais coisa do que você merece. E isso é o reflexo da fidelidade de um Deus que olha para o seu filho sendo morto e que, diante do estágio de luto, permite que esses homens andem no caminho para Emaús, e olhe para ele para perceber que, apesar da sensação do luto na vida deles, a história ainda tinha uma continuação. A história não acabou naquele momento do luto. E é por isso que eu digo para vocês que a saída dos lutos que nós vivemos durante o nosso dia a dia só tem resolução, só tem saída, só tem uma proposta de você viver outras coisas sem esse sofrimento a partir do momento em que você olhar para Jesus. A saída para a tristeza que sonda o seu coração, para a ansiedade que está na sua mente, para as decepções que você já acumulou até agora, para a sua vontade sendo esmagada pelo poder de Deus, para muitas vezes aquilo que Deus quer tratar com você e você não gosta e não tem o que fazer, você tem que se submeter. A saída para as tristezas da sua vontade não ser feita está em você olhar para Jesus, de olhar para este homem simples que se submeteu a uma tumba dessa, porque o plano de Deus é ainda muito maior. E se esse plano de Deus foi maior na vida de Jesus, e o que a palavra de Deus nos diz é que muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele fará, Ele pode fazer. Então, se você aceitar viver uma vida nos lutos do seu coração, você está aceitando viver uma vida de costas para o poder e a vontade de Deus. E aí eu digo para você que talvez essa seja a maior tragédia da sua vida. Você aceitar uma condição de viver como se aquele Cristo não tivesse nunca saído da tumba, num eterno estado de impotência, num eterno estado de frustração, num eterno estado de incredulidade, enquanto Deus está olhando para você para dizer assim: olha, a história não acaba no momento do luto. A sua vida não acaba nas suas frustrações. A sua vida não acaba nos projetos que não foram para frente que você queria. A sua vida não acaba porque a sua vontade não pode ser feita. Pelo contrário, é nesses momentos que nós precisamos, como esses homens no caminho para Emaús, sermos ali interrompidos por alguém que vem com palavras de amor, de bondade, de paz e de graça sobre nós, para que o nosso coração se contente de que porque Ele vive, nós podemos viver daqui para frente também. Porque Ele não ficou preso na tumba, nós podemos dar a volta nos nossos problemas. Talvez você não se lembre, mas tinha um pagodinho antigo, desculpa aí, pessoal da liderança, tá? Tinha um pagodinho antigo, é que o nome do grupo não ajuda, né? O Demônios da Garoa, vocês lembram? Lembram? Então, os Demônios da Garoa lá, eles tinham uma musiquinha lá que fica na nossa cabeça, que é levanta, sacode a poeira e... Wesley, você viu a galera que sabe? Cadê o Lucas, a galera que cantou aí? Mas é isso, de uma certa forma, é entendermos que o luto faz parte, só que tem um momento para começar e tem um momento para terminar. Tem um momento de abater o nosso coração e tem um momento dele ser superado por nós também. Tem um momento de você ficar recluso, de você se fechar, de você chorar, de você brigar com Deus quando necessário, de você dizer a sua revolta para todo mundo, mas tem um momento de você entender que se tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, é a vontade de Deus para nós. E nós precisamos nos submeter a ela, para que a gente consiga viver um pouquinho melhor nessa vida desse mundo perdido aqui, com os olhos fixos naquele Jesus,
que morreu de fato, mas que a morte não venceu ele. E que da mesma forma que a Bíblia diz que ele iria vir, ele veio. Que ele iria sofrer, ele sofreu. Que ele iria morrer, ele morreu. Que ele iria sair da tumba e ele saiu. Da mesma forma ele diz que voltará para nos buscar um dia. Então viver o luto faz parte. Acabar o luto faz parte. Porque Jesus não ficou preso dentro da tumba. Nós não precisamos ficar presos dentro dos lutos do nosso coração. Você não precisa se submeter a uma certa tirania do seu coração. Até porque os homens que estavam no mesmo caminho, indo para Emaús, caminhando tristes com a sua sensação de fracasso, no final do capítulo 24, versículos 52 e 53, se você está aberto, leia comigo ainda, se não me acompanhe. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Um caminho que começa com tristeza, com frustração e com luto. Quando nós nos deparamos com Jesus, o resultado desse caminho é festa, alegria e louvor a Deus. É assim que a gente sai dos nossos lutos, com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E para a gente fechar, a Bíblia nos ajuda a entender o que é a fé. O mesmo autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a esperança das coisas que se esperam. Nem tudo na sua vida vai ser explicado. Nem sempre o seu luto vai ter uma razão do começo e nem sempre você vai saber quando ele acabou. Mas o que importa para nós é que o mesmo Jesus que morreu por mim e por você é o mesmo Jesus que viveu e que voltará, que veio ao mundo e que virá mais uma última vez. E nós podemos viver crendo no amanhã, porque o nosso Jesus não ficou preso numa tumba, mas ele vive, ele reina na minha e na sua vida. Se você vai gostar ou não, problema seu, você se resolva com ele. Mas nunca deixe de olhar para Jesus. Nunca perca o seu alvo. Só é possível, como nós cantamos, recebê-lo na casa, preparar a mesa e dar um lugar de honra para Jesus quando nós chegamos diante dele para dizer: Deus, toma na sua mão o meu luto. Toma nas suas mãos as minhas frustrações. Toma na sua mão a minha vida, porque eu sei que a partir do momento em que eu não perder você de vista, tudo vai fazer sentido, e o luto não nos aprisiona, mas ele vira aprendizado para nós. Que Deus abençoe você nessa noite, que Deus reverbere essa palavra no seu coração, e que você saia desse luto maldito em nome de Jesus, e não perca ele de vista. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra que é viva, que é eficaz em nossos corações, Pai. Obrigado porque o seu Filho Jesus, Senhor, de fato veio, morreu por nós, mas não ficou preso em sua morte, não ficou preso no sentimento, Pai, não ficou preso nas frustrações dos discípulos que o acompanhavam, Deus. Por isso nós pedimos que o Senhor abra, Deus, os nossos olhos, tira, Pai, as escamas da nossa vista, nos ajuda a reconhecer a sua ação, a sua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda, Deus, a nos libertarmos do luto das nossas frustrações, Deus, das tristezas, dos lamentos, dos choros, Pai. Nos ajuda a olhar para o Senhor e seguir em frente, Deus. Sonda, Pai, cada coração desses que estão aqui, Pai. Que o Senhor faça, Pai, um raio-x no nosso coração. Nos ajuda a entender aquilo que nós precisamos entregar nas suas mãos, Pai. Nos ajuda a seguir em frente, certo de que o amanhã é possível e de que há um futuro muito melhor, porque o Senhor vive e reina eternamente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, gente. Eu disse que todos aqui iam voltar de uma forma diferente para casa hoje. Galera, a jornada, essa palavra jornada para crente, para cristão, é uma palavra muito forte e desafiadora.
Porque eu me converti, eu quero converter mais e mais e mais e mais. E eu vejo que esse lugar ainda está vazio. Se você fez o que o Wesley disse no início, mandou mensaginha, cobra, beleza? Porque para a gente não viver o luto, para a gente não se decepcionar, a gente tem que ser a palavra de Deus aqui na terra. A gente tem que ser a luz do mundo, a gente tem que ser o sal. A gente tem que dar o sabor, beleza? Certo? Então tem alguns avisos aqui. O primeiro, eu vou falar ali pro Igor colocar ali na tela, a respeito da EBF. Certo, então a EBF, ela ocorre nesse mês de férias, de julho, dia 13, 14 e 15. Então é uma escola bíblica de férias, beleza? Mas só para os pequenos, para os juniores, para as crianças. A idade é de 3 a 12 anos, tá? Então, gravem aí, a gente vai estar também publicando na internet, no WhatsApp, no Face, para estar usando aí como divulgação. Se você tem um parente, se você tem um filhinho, se você tem um primo, né, um conhecido que tem essa idade, fala para vir, vai ser bem impactante, tá? Então, é ali o tema também já, ó, YouTubers, tá? E eu tenho certeza que vai ser benção. Esse lugar aqui é benção demais de Deus, né? A nossa igreja é top, meu. Não é... Eu não sou de ficar visitando outras igrejas, mas essa daqui é muito top. Então, tragam esses pequenos para serem impactados com a palavra. O segundo aviso é um vídeo que vai ser passado agora dos juniores também. Então é isso, a nossa igreja ela é bem viva, né? Tem aí os juniores que ocorre sábado às 3 horas. Então tá dado o aviso também, a gente vai estar passando esse vídeo através das redes sociais. E o terceiro e último aviso é a respeito do para sempre. Quem aqui gostou do culto hoje, levanta a mão aí. Ó, deu até o ru. Então, quem gostou do culto hoje, dá um ru. Meu, é pra Deus, mas eu e você, a gente se alimenta demais, Gui. Valeu, meu. Que Deus continue te usando muito, né? Eu tava ali atrásão, né? E eu tava rindo muito e sendo impactado, né? A Bíblia, ela é incrível, a palavra de Deus, ela é incrível. Tá? Então, esse último aviso é a respeito do para sempre. Amanhã eu quero ver esse lugar lotado, meu. Tá? E não vem pensando que você veio hoje para faltar amanhã, não. É para você vir também. Tá? Então, chama aí os seus amigos, convida, tá? Eu já vou chamar a banda aqui na frente, pode vir. A gente vai estar tocando uma última música, cantando também uma última música. Vou pedir para todos vocês ficarem de pé. Dá uma alongada aí. Aí. Depois da oração a gente vai estar cantando aí essa última canção. Então vamos lá? Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite de frio. Mas muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos aquece. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela nos alimenta. E hoje, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, dispostos a Te ouvir. Muito obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, Senhor. É para Ti. Tudo que foi feito aqui, Deus, é para Ti. Mas nos alimentamos, Senhor Jesus, e revemos também a forma que a gente está caminhando, Deus, nessa jornada da vida. Então, que possamos, Senhor Jesus, rever mesmo, que possamos nos cobrar mais, que possamos viver em santidade, Pai. Que possamos alegrar o Teu coração e não as nossas próprias vontades, escolha o coração do homem. Em Teu nome que eu oro, Senhor Jesus, amém.
Cantina. Isso. Galera, também temos aí a cantina, meu. A cantina, todo o dinheiro utilizado vai para o nosso telhado, né? Nosso telhado tá com uns buraquinhos aí, quando chove o negócio fica doido mesmo, tá? Então, gastem dinheiro, gastem bastante, tá? Ajuda nós aí nesse concerto. Boa. Bora lá. Deus da minha vida. As palmas. Tá difícil bater palma, né? Tá frio. Vamos lá. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. O Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso.
casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Isso aí, galera. Valeu. Temos cantina. E até amanhã, hein? Amanhã mais um dia. Nosso para sempre.